Olá, sejam bem-vindas a mais um podcast da FemCare, onde a gente está tentando trazer para vocês informações de qualidade com profissionais de excelência nas suas respectivas áreas, principalmente para que as mulheres nessa fase da peri e pós-menopausa possam transparecer e possam passear por essa jornada de uma maneira muito mais saudável e bacana, né? Então a gente quer trazer saúde de verdade. E hoje eu tenho o prazer de convidar a nossa super amiga, nutricionista Renata Reia, uma expert nessa área, e não foi à toa que ela está aqui, para conversar um pouquinho a respeito dessas questões que são tão difíceis do ponto de vista nutricional para a mulher que está passando por essa fase. Renata, primeiro, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso Eu que convite. agradeço, muito obrigada por ter me convidado. E a gente vai começar então já para fazer um negócio assim super Vamos fazer efetivo, objetivo. com pontos chaves que as mulheres precisam e querem saber. Então, de acordo com um estudo, eu tive a oportunidade de participar num estudo observacional e como parte ativa do grupo de pesquisadores na Mayo Clinic em 2018, e a gente conseguiu ver que as mulheres nessa fase, independente de não mudarem nada, não fazerem nada de diferente, ou seja, continuam comendo as mesmas coisas, dizendo que fazem as mesmas atividades físicas, que teriam o mesmo estilo de vida, mesmo assim, elas ganham pelo menos 700 gramas por ano nos primeiros 5 anos da transição menopausal. E isso, é claro, se a gente for fazer uma matemática simples, seria falar que ela pode ganhar em torno de 3,5 kg ou mais, sem mudar absolutamente nada. O que claramente as deixa frustradas, irritadas e em busca de alguma solução. Então, é com esse bate-papo inicial sobre ganho de peso nessa fase que eu gostaria que a gente começasse. Sim, bom, acho que isso está bem ligado na tua área, né? O cessar dos hormônios, a diminuição dos hormônios que faz com que essa mulher tenha uma redistribuição de gordura. Essa gordura vai migrar de alguns lugares para justamente a gordura migra para a região abdominal, aumentando a circunferência abdominal, cintura. E isso acontece, né, Flá, por termos até evolutivos. Quando a mulher está no período fértil, ela precisa ter aquele corpo mais atraente para o sexo masculino. Quando ela entra na menopausa, a gordura migra, sai dos quadris, sai muitas vezes da parte superior e vai ficando aquele corpo mais no formato de feijãozinho. E é como a nutrição pode auxiliar nisso. O que você está fazendo nessa fase pré-menopausa, perimenopausa, climatéria, não vai adiantar mais na menopausa. Você vai ter que rever alguns conceitos. Então, aumentar o gasto calórico. Então, naquela fase que você acha que você vai se movimentar menos, você precisa se movimentar mais. Acrescentar exercícios de força para manter essa massa muscular, fazer um banco de massa muscular para o futuro e também aumentar o gasto energético. Quanto mais músculo, quanto mais massa livre de gordura o corpo tem, mais gasto calórico basal, que é aquele gasto que você está deitada, sem fazer nada, maior é o gasto basal. Então precisa aumentar, precisa treinar, precisa manter o músculo. E muitas vezes essa mulher não tem nem ânimo para isso, né, Flá? Esse é o problema. É muito complicado. Em termos de dieta, o que nós vemos, né? A gente conversou bastante até já sobre a dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea tem bons princípios, tem uma boa quantidade de proteína, tem gorduras boas, tem os bons carboidratos, que são carboidratos integrais, raízes, que eu até gosto muito das raízes e muita gente não usa, batata doce, batata, inhame, cará. Uma quantidade de fibras muito grande devido ao uso de legumes, mas tem um pequeno truque aí. Muitas vezes essa dieta mediterrânea extrapola nas calorias. Por quê? Dieta mediterrânea, vou abusar de azeite, vou abusar de oleaginosas, e esses alimentos têm que ser usados numa quantidade bem moderada e bem menor do que muitas mulheres acreditam. Então, mesmo tentando seguir uma dieta mediterrânea, você precisa prestar atenção, porque essa dieta precisa ser hipocalórica. E eu imagino que isso seja um desafio, né. Então, na verdade, na prática, o que comporia um Uhum. prato real para uma mulher almoçar com base numa dieta O que a mediterrânea? gente tem que pensar, assim, calorias contam nessa idade, tá? E a quantidade de proteínas e de fibras também contam bastante. Vamos pensar em termos, eu vou voltar um pouco atrás, antes do prato. Vamos pensar em termos de proteínas por dia. Vamos falar de uma mulher, um peso genérico aí, 25 gramas de proteína 3 a 4 vezes por dia. Seria uma quantidade mínima, veja só, mínima de proteína. E o que tem 25 gramas de proteína?
Um filé de frango grande, um filé de peixe, ovo, a gente acha que ovo tem muita proteína, um ovo tem entre 6 e 7 gramas de proteína. Nossa, Então, teria que comer 4 ovos. 4 ovos. Dificilmente uma mulher vai comer 4 ovos, então a gente pode complementar esses ovos, muitas vezes com queijo, muitas vezes até com suplemento. Aí entra a suplementação, que a gente fala, mas precisa suplementar? Muitas vezes é uma alternativa, porque você não tem nem capacidade gástrica para comer aquelas 25 gramas de proteína num café da manhã, num lanche. Então, assim, idealmente a gente faria marmitinhas, né, Fly? Eu comeria 4 vezes por dia, mais ou menos a mesma coisa. Mas quem quer comer frango, peixe no café da manhã? Ninguém. Pois é. Então acho que e um prato ideal, de almoço, de jantar, teria uma proteína magra, prestar atenção nisso, usem proteínas magras. Então filé de peixe, procura usar o mais magro, de vez em quando dá para intercalar com peixe mais gordo, porque a gordura dos peixes é boa. Procure os cortes de frango mais magros, procure cortes de carne mais magros, cortes de porco mais magros. Existe uma diferença entre esses cortes de alimentos, isso não é uma informação difícil de você pesquisar. Fibra, a quantidade de fibra que a gente precisa é 25 a 30 gramas por dia. 2 folhas de alface não vai trazer essa fibra, então eu sempre oriento as minhas pacientes, as minhas seguidoras a consumirem legumes cozidos, é onde você vai conseguir uma maior quantidade de fibra. Então não é comer 3 folhinhas de salada, a proteína, o amido lá, o carboidrato, o arroz, o feijão, se você comer, e só. Não, você precisa de legumes, precisa de variedade de legumes. Então, abobrinha, beterraba, cenoura, chuchu, berinjela. Aí tem uma gama infinita. E muitas pessoas têm preguiça de comer legumes. E são eles que vão trazer essa quantidade de fibras maior. Lógico que uma aveia, um feijão também tem fibra, mas você precisa compor, né? Sim. Você precisa compor com esses alimentos também. E muito cuidado com o uso de gordura. Isso é uma das coisas que eu mais percebo nos meus atendimentos, é uma falta de noção do uso de gordura no preparo dos alimentos, como o molho de salada. Então, pense uma refeição de 350, 400 calorias no almoço e no jantar, contendo um equilíbrio entre esses macronutrientes, proteína, carboidrato, gordura. Então, se a gente for pensar em termos de um prato, ali uma porção boa de proteína, 2 a 3 colheres desses amidos que a gente falou, do arroz, da batata, da mandioquinha, da batata doce, e o restante, legumes, tá? Tem que ter legumes, volume de legumes. Uso de frutas também, eu percebo que muitas pessoas têm medo de usar frutas, mas não é para ter medo. A fruta não é um inimigo. Então, saber usar fruta. Então, 2 a 3 frutas por dia vai trazer nutrientes, vai trazer fibra. Seria também um ajuste bom na dieta dessa mulher que não come a fruta, mas come o docinho, né, Flá? Ah, Não come sem a fruta, dúvida. mas come o pão de queijo, né? Esse é um problema nessa fase, né? Porque como a gente sabe que essa mulher tá, grande parte das vezes, passando por uma série de distúrbios que, inclusive, a parte emocional acaba sendo bastante afetada. Então, porque a gente tem uma piora de ansiedade, uma piora de Sim. depressão, uma baixa autoestima para algumas delas que já não estão contentes com esse cenário todo, não estão sabendo como sair dali, eventualmente descontam no docinho Sim. aquele pequeno afago que ela acha que ela merece, porque já tá tudo tão ruim mesmo, também não vou me privar disso, né? E cabe, Flá, um docinho, mas Exato. mas o quanto? E sabe o que é muito interessante, que eu acho que toda mulher devia procurar nessa questão de autoconhecimento, saber qual é o seu perfil de alimentação, como você se alimenta? Você é uma pessoa hiperfágica, você precisa de grandes quantidades de comida? Você é uma pessoa beliscadora? Você belisca mais doces ou salgados? Você é uma comedora emocional? Então, tudo isso eu acabo tratando nos meus atendimentos para você entender qual estratégia você vai fazer. Se você pega uma pessoa hiperfágica e faz uma dieta com pouco volume, essa pessoa não vai conseguir seguir a dieta. Se você pega um beliscador e proíbe ele de todos os beliscos que ele gosta, em vez de ajustar esses beliscos durante o dia, de fazer uma coisa inteligente, essa pessoa também não vai conseguir aderir. Então, não existe uma dieta única para todo mundo. Você precisa entender qual é o perfil. E tem outra coisa interessante, um termo que eu ouvi esses dias que chama food noise, que é a pessoa que passa o dia pensando em comida. Isso precisa ser tratado em terapia. Sim. Não dá para passar o dia pensando o que eu vou comer depois. Isso gera muitos casos de distúrbio alimentar, de qualquer distúrbio, vem por esse excesso de apego e excesso de importância que a comida tem na sua vida.
Não, sensacional, porque eu acho que e às vezes quando a gente tá tentando colocar essa pessoa num plano de uma dieta, que isso passa a ser uma coisa muito importante, eu acho que isso até pode estimular. Então, se ela não estiver seguindo essa dieta adequada, como você Uhum. falou, personalizada para a pessoa que ela é, fica muito difícil, porque de repente essa pessoa que precisava de uma grande quantidade, acabou de sair de uma mesa de almoço muito restrita, continua sentindo com fome, ela Uhum. só vai ficar pensando na próxima É. refeição, né? E para isso, para essa pessoa que tem muita fome, a gente faz ajustes de proteína, de fibras e tem algumas outras estratégias, né, Claro. que a gente usa antes. Então, você pode usar fibras até, módulos de fibras antes do almoço e do jantar para ajudar essa pessoa a melhorar a saciedade dela. Então, isso são orientações que, claro, são mais bem feitas numa consulta, mas já dá para ir estimulando a cabeça e pensar: "Eu tenho muita fome? Eu não vou conseguir matar minha fome só com arroz e feijão, eu vou precisar comer os tais legumes que eu já falei. Aumenta o volume, isso é uma dica, assim, de ouro para todas as pessoas, todas as mulheres. Aumentem o volume das suas refeições com alimentos de baixa caloria. O que que é um alimento de baixa caloria? Um alimento que tem muita fibra e muita água. O que que tem muita fibra e muita água? Legumes. Perfeito. E água, na verdade? Afinal, Ingestão estamos de falando de água. água, né? Sim, a ingestão de água, né, nós temos água através dos alimentos, mas ainda assim se preconiza 0,35 a 0,5 ml de água por quilo de peso. Então é mais ou menos aqueles 2 litros de água que a gente fala. E não tomar tudo de uma vez, né. Com certeza. O que eu percebo também é que muitas pessoas têm problema de acordar de madrugada e atribuem só fator hormonal, e não é. A pessoa que não bebeu água o dia inteiro e começa a beber muita água somente no final do dia. Então é para inverter, né, isso faz Sim. parte do ajuste do ciclo circadiano também, você ingerir mais água, mais calorias durante o dia e reduzindo isso à noite. Até porque nessas mulheres também, às vezes, a questão uroginecológica está acionada, então se ela aumentar a ingesta hídrica mais para o final da tarde e tudo, esse rim vai filtrar quando ela for descansar e ela vai acordar mais vezes ainda Sim, mais durante do a que ela já noite. acordaria. Já tem o problema das ondas de calor, agora também vai ter que fazer a questão, né, urinária e tudo mais tal, então isso acaba prejudicando e tudo que vem junto. E pegando esse gancho do ciclo circadiano, isso é bem interessante também, porque aí entra a questão do jejum. Muita moda de jejum, eu não sou contra jejum, mas vários estudos de jejum são em homens, e vários estudos de jejum são em pacientes com patologias específicas, com síndrome metabólica. Será que o jejum é para todo mundo? Será que ele é a arma número 1, a arma inicial de um processo de emagrecimento? Eu uso o jejum de maneira estratégica bem lá para frente, no terceiro, quarta etapa do ciclo de emagrecimento. Então, inicialmente, quando você vai emagrecer, você precisa rever os seus hábitos básicos diários. Não é o jejum que vai te salvar. O que vai te salvar é rever a sua dieta, a sua atividade física, o seu sono. Isso é primordial. Até porque para elas entenderem, existem mudanças metabólicas profundas quando ela está fazendo esse jejum prolongado, Sim, né? aumento de cortisol aumenta a insulina, pode piorar a resistência à insulina, e tem muitas pacientes que acabam nem emagrecendo. E falando de resistência à insulina, que é outra coisa importantíssima, que vem muito com a menopausa, né, com Sim. a diminuição dos hormônios. E essa resistência à insulina, o que que ela faz? Acúmulo de gordura visceral, dificuldade de emagrecimento, porque a insulina é um hormônio que faz você aumentar o peso, né, ela é um hormônio anabólico. Então, ao mesmo tempo que ela pode ajudar até ela em doses, adequadas, ajuda a construir músculo, porque ela é anabólica, ela em doses exageradas acumula gordura. Então tem que tomar muito cuidado, ficar de olho. Gente, ver insulina não é só ver glicemia de jejum, tem que ver hemoglobina glicada, insulina basal e ver se isso está em ordem. Isso merece tratamento concomitante à dieta. Sem sombra de dúvida. E nessas mulheres que estão tendo esse piora dessa resistência à insulina, essa redistribuição de gordura, acabando ficando com essa gordura visceral e abdominal muito mais proeminente e tudo, como é que elas podem começar? Vamos supor que elas estão falando assim, bom, tá, eu já entendi que tá tudo errado, Uhum. né? Então ela vai ter que fazer uma boa avaliação com um especialista e tudo mais tal, mas às vezes até que ela consiga chegar nisso, ela já pode mudar algumas Pode, coisinhas. ordem da alimentação. Não começar o dia já. Tem muita gente que acha que começar o dia com frutas
Adoro as frutas, mas começar a primeira refeição do dia já comendo fruta. Deixa a fruta para depois de comer uma proteína de manhã. Comece o dia comendo proteínas. Então, o tal ovo é um auxílio mesmo, mas começar o dia comendo. Ali, ovo, é iogurte, é o alimento que você quiser, é proteico. Começar as primeiras garfadas tem que ser de um alimento proteico para você já dar uma estabilizada naquilo que a gente fala de picos de glicemia e insulina, né? Pico de insulina, para não ter pico de insulina. Então, evite comer doce longe de refeição. Se você vai comer um doce, você tem que estar alimentada, né? Doce, fruta, é tudo sobremesa. É depois da refeição que tem a proteína, um pouco de gordura boa e fibras. Nas refeições, começar pela salada é ótimo. E depois, quando você começa a comer o seu prato quente, você começa pelos legumes, que são que têm fibras, e pelas proteínas. Depois você vai para o carboidrato. Então, aquele prato, até aquela macarronada, sem ter comido nenhuma proteína antes, só vai fazer você ter fome rapidamente depois. Então, isso já começa a tratar a resistência à insulina. E se mexer, né, Flá? Muito. Porque o que ajuda muito a resistência à insulina é exercício de força, a combinação do exercício de força com o aeróbico. Quanto mais músculo, mais a gente capta a glicose sem precisar da insulina. Logo após o exercício, há uma captação de glicose pelo músculo que já reduz a glicemia e, por consequência, já reduz a produção de insulina. Você precisa menos insulina se você faz musculação. Não, isso é fantástico. Sim. E para aquelas que não conseguem seguir essa dieta exatamente como deveriam, a gente tem suplementação, né? Qual o papel dos suplementos em tudo Olha, isso? Flá, mesmo para quem segue a dieta, quando o meu paciente chega para mim com resistência à insulina, eu entro com suplementação. Então, existe um suplemento, um fitoterápico, que é a berberina, que é como se ela fosse uma metformina natural, que ela ajuda a redução de glicemia e melhora a sensibilidade à insulina. Existe ela como planta e já existe ela de uma forma padronizada, e a gente analisa caso a caso. Então, essa suplementação para controle de glicemia, de colesterol, mulheres que não fazem terapia de reposição hormonal, a gente consegue também fazer. Eu falo que o hormônio, ele age no receptor de uma maneira muito mais potente. Às vezes o fitoterápico age como uma gase, ele, né, ele não deixa você, não é a potência do hormônio, mas ele é uma solução para algumas mulheres que não podem fazer reposição hormonal por N motivos. Então, eu acho que é um conjunto, ajuste hormonal, né, não estou falando só de estrogênio, testosterona, progesterona, estou falando também de insulina, tem outros hormônios já envolvidos, Tiroide. cortisol, T3, T4, tem vários hormônios envolvidos, tem outros até mais detalhados que não dá para falar Sim. num podcast, numa sessão tão rápida, mas é fazer tudo concomitante, né? Tentar fazer o ajuste hormonal, o ajuste dietético, o ajuste de atividade física. E, gente, tudo isso vai auxiliar a qualidade de vida a melhorar. Então, isso já melhora a saúde mental, já melhora os seus relacionamentos, já melhora tudo. Não, fantástico. E vocês têm uma novidade também, não Tem, tem? então, eu fundei uma empresa há 3 anos, chamada Solvital, que é uma empresa que vai atender todas as questões femininas. Então, os suplementos vão ser sempre muito completos. O primeiro que a gente fez é um suplemento, é um colágeno com mais 15 ativos. Então, ele não é só um colágeno, ele tem mais 15 ativos. Ele tem vitaminas que tratam pele, cabelo e unha, que eu acho que é uma porta de entrada boa para quem não faz nenhum tipo de suplementação. E pensando que quando você trata pele, cabelo e unha, você está tratando epitélio intestinal. Os suplementos também agem em articulações. No nosso suplemento existem ativos que vão tratar até energia, porque tem coenzima Q10 que trata energia, tem resveratrol que trata cérebro. Então, assim, o que é antioxidante para a pele é antioxidante para o cérebro, é Sim. antioxidante para o corpo. Então, o suplemento, eu falo que a suplementação é linda porque nada serve para uma coisa só, né? É tudo. E a nossa intenção é fazer produtos mais completos para simplificar a suplementação. Então, esse produto já é um produtão, né? Um produto com 16 ativos que já cuida de uma parte. Os próximos vão atender outras áreas. Então, esse eu estou atendendo pele, cabelo e unha, trata um pouco o cérebro, trata a energia. O próximo vai ser bastante focado em energia, em libido, em saúde cerebral, e depois vamos fazer parte de sono. Então, a gente vai fazer suplementos
muito desenhados para a saúde feminina. Que é nada como ter uma pessoa que entende do que está acontecendo para saber o que essas mulheres precisam de suplementação, que está desenvolvendo um produto específico, Sim, né? eu entendo isso como nutricionista, como profissional de saúde e como mulher. Sim. Então, assim, são suplementos que eu testei antes de qualquer coisa em mim. Não, o que é muito legal, e eu tenho certeza que vai ter, assim, um espaço e um sucesso estrondoso, Obrigada. que a gente espera ser parceiro com vocês nesse processo, porque são desenvolvidos por profissionais que a gente confia demais. Muito obrigada. Bom, eu queria te agradecer a participação, Obrigada, Flá. Rê. Acho que a gente vai poder ter muitas outras oportunidades Com certeza, tem muito assunto, né, Flá? Muito assunto. Nossa, se a gente for deixar já, só para deixar um spoiler aí dos próximos passos, vai ter podcasts para a gente conversar sobre função intestinal feminina. Sim, microbiota intestinal é outra área minha de estudo. E as questões estão, assim, aumentam muito na menopausa. O convite muito. já fica feito, porque Vamos falar a gente de vai intestino. falar. Vamos falar das questões sexuais e como melhorar do ponto de vista nutricional, porque todo mundo sabe que hoje em dia, afinal, é para usar ou não é? Tríbulos terrestres, maca peruana, um monte de suplementos, será que tem tudo aí à venda, mas o que funciona, o que não funciona? Então, em que espaço está tudo isso na saúde feminina e muitas outras coisas, e a gente vai estar aberta para sugestões dessas nossas ouvintes também, que de vez em quando vem uns assuntos pipocando por aí, as canetas emagrecedoras, o que a gente pode fazer? Esse eu também, o que eu mais tenho estudado agora, além de saúde da mulher, são as canetas emagrecedoras, porque não dá para negligenciar um achado da medicina. Sim. É um achado da medicina. Sim. Não, assim, não dá para ir contra a ciência. A jeito nenhum. A caneta é ciência. Eu acho então, que assim, não é modismo, é ciência. Não, tá aí, veio para ficar, isso a gente já não tem mais a menor dúvida, com muitas coisas super positivas, algumas outras coisas controversas, que a gente tem que saber como mexer com isso tudo para trazer mais saúde. Bom, mas vai ficar para a próxima, para elas ficarem morrendo de vontade de ouvir a gente de novo. Vamos voltar. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada pela audiência.